com a intenção de apresentar o objetivo dessa semana. Então, nós temos aí, o objetivo da aula de hoje é construir programas em C utilizando estruturas de dados homogêneos. Então, pessoal, para atingir esse objetivo, então nós vamos apresentar as estruturas de dados homogêneos existentes, a sintaxe que é utilizada na linguagem C, bem como seu funcionamento, tá bom? Então, pessoal, primeira coisa que nós vamos ver é a questão da introdução, porque existem alguns tipos especiais de variáveis que permitem manipular mais de um valor ao mesmo tempo. Então, qual que é a ideia aqui da nossa aula? É justamente mostrar que na linguagem C existem tipos especiais que nós chamamos de estruturas de dados e que eles possibilitam armazenar mais de um valor, né, de uma só vez. E como nós vamos fazer isso no decorrer dessa aula nós vamos mostrar passo a passo, né, todo esse processo. Então existem essas estruturas de dados homogêneas que, dentre as estruturas de dados na programação como um todo, a da nossa aula de hoje, mais especificamente, ela é considerada a mais simples. Ok? Pois bem, então nós temos aí no próximo slide que mostra justamente as vantagens em utilizar essas estruturas de dados homogêneos. Então, basicamente, nós estamos apresentando aí 3 grandes vantagens. Aqui a primeira é facilitar a manipulação de grandes conjuntos de dados, uma vez que as estruturas de dados homogêneas permitem, né, agregar um conjunto de valores, ok? Que isso não era possível com as variáveis simples até a aula passada. Uma outra vantagem também que podemos apresentar é que ela diminui a complexidade da solução. Então, imagine aí, por exemplo, um programa em que nós precisássemos apresentar ou declarar 100 ou 200 variáveis, né? Imaginem só isso, ou até mesmo um número bem maior de variáveis. Então, qual que é a ideia agora? Nós vamos declarar uma variável, que vai ser uma estrutura de dados homogênea, e que essa variável ela pode armazenar 100, 200 ou até mesmo 500 valores, né? Justamente vocês vão conseguir verificar e comparar essa diferença. Uma vez que eu declaro 200, 300 variáveis, e agora eu declaro uma única variável com a possibilidade de armazenar 200, 300 valores e assim por diante. Bom, dada essa vantagem, nós temos como consequência uma outra vantagem também, vocês podem acompanhar aí no vídeo, que é a diminuição da possibilidade de erros. Então, qual que é a ideia? Bom, vamos pensar agora em termos de manutenção do sistema. Então, nós tínhamos 100, 200, 300 variáveis e agora nós temos apenas uma, né? Então, são grandes vantagens aí e com o passar do tempo vocês vão identificar que ao invés de criar agora diversas variáveis, vocês vão criar uma única, só que existem algumas restrições aí para se trabalhar com ela e alguns detalhes bem específicos. As variáveis homogêneas, a estrutura de dados homogêneas, então é uma coisa bem legal, bem bacana, e a gente precisa entender, como a Tereza já explicou, porque ela é bastante utilizada. Então vamos tentar dar uma outra visão, tentar ver se a gente consegue enxergar o que isso pode acontecer. Se lembra da matemática, teoria dos conjuntos? Eu acho que o professor Carlos Henrique falou já para vocês, teoria dos conjuntos, não já? Revisou. Vocês viram também no ensino médio, pelo menos acredito eu. Lá na teoria dos conjuntos, qual que é o elemento básico da teoria dos conjuntos? Acabei falando aqui, é o elemento. O elemento, então, a gente tem elementos lá na teoria dos conjuntos. Quando junta vários elementos, o que a gente forma? Conjunto. Bom, a gente pode entender da seguinte forma. Aqui, na programação, um elemento é uma variável. Sim, um elemento é uma variável. E quando vocês têm, então, várias variáveis vai ter um conjunto. Só que a estrutura de dados homogênea são no caso, vários elementos, várias variáveis de um único mesmo tipo, que é o que diz o nosso próximo slide. São estruturas que armazenam dados de um mesmo tipo. Então, olha só, são estruturas que armazenam dados de um mesmo tipo. Por isso, se chama homogênea. Homogênea porque é o único tipo, de um mesmo tipo. Então, olha só, lembrando aquela analogia. Lá, a variável, então, é um elemento. Um conjunto de variáveis de um único tipo forma um conjunto. Na verdade, essa estrutura de dados homogêneas vai trabalhar, então, vai ser um conjunto dessas variáveis, um conjunto de variáveis de um mesmo tipo. Slide.
A primeira delas, então, são os vetores da Cana, os vetores, a segunda, as matrizes. Então, existem basicamente esses dois tipos que são bem comuns, vão passar a ser bem comuns a partir de hoje na vida de vocês, como programadores. Mas vamos tentar, vamos com calma. Vamos com calma que a gente tem que primeiro conhecer com mais detalhes isso daí. Então, vamos ver primeiro os vetores. Na programação, o vetor, então, é uma coleção unidimensional porque é uma única dimensão de elementos de um tipo específico e com tamanho pré-definido. Então, olha só, unidimensional. Vamos falar primeiro dessa palavra unidimensional. Uma única dimensão. O que é dimensão? Já viram falar em 3D, né? Animação 3D, ou algumas coisas do tipo. 3 dimensões. O que é algo em 3 dimensões? 3D. É algo que tem no eixo X, Y, G, Z, que é da forma que a gente enxerga. X, Y, Z. E 2 dimensões? 2 dimensões é o plano cartesiano. Aquele é X e Y, só isso. E uma dimensão? Seria somente um eixo, o X. Então só tem uma dimensão, um único eixo, digamos assim, a ideia do vetor. Voltando para o slide, a gente tem então o seguinte, que ele tem que ter um tamanho definido. O tamanho definido é importante, tem que conhecer esse tamanho. Tem que ser de um único tipo. Tá, mas o que tem a ver com a matemática? Olha só, aqui tem um exemplo de um vetor na programação. Inicia-se de um número e vai até n. Então, olha só, vamos nesse exemplo aqui, vai de 0 a n, crescendo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até n. Então, ou seja, ele é orientado, ele segue uma ordem, ele é orientado assim como na matemática. E o segmento de reta lá da matemática? O segmento de reta, que são vários pontos, aqui também é representado. Olha só, a gente tem cada casinha branca dessa que eu estou pintando de amarelo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, é um ponto. No caso aqui do vetor, uma posição. Então, uma ideia parecida. Por isso que a gente chama de vetor. Bacana? E aí, Tereza, o que mais a gente pode acrescentar sobre os vetores? É a questão dessa unidimensional, né? Unidimensional, uma dimensão só, mas ela pode ser só X, ela pode ser só Y, né? Sim, claro. Vai depender aí do gosto da visualização, não é mesmo? Pois bem, pessoal, vamos aí para o próximo slide, em que, nesse slide, trata que os vetores, eles também são conhecidos na literatura como array. E reforçando mais uma vez que eles são unidimensionais, né? Então, eles são de uma única dimensão, ou X, ou Y, até mesmo, ou Z. Pois bem, como que fica, pessoal, essa questão dos vetores, a sintaxe dele? Vamos aí ao próximo slide. Então, como vamos declarar um vetor na linguagem C? Então, basicamente, primeiro precisamos definir o tipo de dado, tá? Seja ele int, float ou char, como nós já estamos trabalhando. Depois, precisamos definir o nome, o identificador, da mesma forma como fazíamos com as variáveis simples. Após isso, precisamos especificar o abre colchetes, em seguida, o tamanho do vetor e finalizando com o fecha colchetes, seguido do ponto e vírgula. Então, a ideia aí, dentro do abre e fecha colchetes, é vocês especificarem justamente a quantidade de elementos, a quantidade de células que aquele vetor ele deve possuir, ok? Atenção, atenção, pessoal! Olha só, em C, o índice da primeira posição do vetor é 0, como a Tereza acabou de falar. A primeira posição do vetor sempre é 0. Em algumas linguagens de programação, utiliza-se como primeira posição 1. No caso de C, é 0. Isso é importante. E o índice da última posição é igual ao tamanho do vetor menos 1. A Tereza mostrou o exemplo anterior ali, uma constante, um define, né, definido o tamanho como 8. Então seria o quê? A última posição, 8 menos 1, 7. Então olha só, o tamanho do vetor menos 1. Suponha então que vocês queiram declarar um vetor de 3 posições. 3 posições. Qual que é a primeira? Posição 0. Qual que é a última? Posição 2. Por que então, Alexandre, que são 3 posições? Veja bem, posição 0, posição 1, posição 2. Temos 3 locais para armazenar nesse vetor. Então, um vetor de 3 posições. A diferença aqui é importante tomar cuidado. Começa a posição 0 e termina a posição tamanho menos 1. Ok? Isso é importante lembrar.